Os homens mais perigosos da Bíblia. Quem você não gostaria de encontrar num escuro? Irmãos e irmãs, vocês estão prontos para uma jornada pelos lados mais sombrios das Escrituras? Hoje vamos desvendar os 10 homens mais temidos e perigosos da Bíblia. Aqueles que fizeram a terra tremer e até os anjos recuarem. De assassinos marcados por Deus a reis endemoniados, traidores com beijos mortais e criminosos que escaparam da justiça humana. Cada história vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Até onde pode ir um coração longe da graça? Não deixe essa jornada acabar aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque a Bíblia tem mais segredos sombrios do que você imagina. Inscreva-se agora. A verdade pode assustar, mas a ignorância é ainda mais perigosa, porque não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Efésios 6:12. Caim, o primeiro assassino. O silêncio pesava no campo, quebrado apenas pelo som de 2 respirações. 2 irmãos, um altar e um fogo que revelou o que ninguém esperava. Caim sentiu o cheiro da fumaça subindo ao céu, a oferta de Abel, aceita, e a dele, nada. Só cinzas frias e um vazio que começou a roer seu peito como um animal faminto. Porque ele e não eu, os dedos se apertaram em punhos, as unhas cravando na própria carne. Deus o avisou, o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. Mas ele já não ouvia, só sentia o gosto amargo da rejeição, fermentando até virar veneno. E então veio o convite. Vamos ao campo. Abel sorriu confiante. Não viu o olhar do irmão, escuro como a terra que logo beberia seu sangue. O primeiro grito ecoou sozinho, nenhum testemunha, só Caim ofegante, as mãos sujas de vida roubada. E a voz de Deus cortando como faca. Onde está Abel, teu irmão? A resposta veio como um sussurro desafiante. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas a maldição já caía sobre ele, marcado para sempre, condenado a vagar. E ainda assim, protegido. Por quê? Enquanto Caim desaparecia no horizonte, sua sombra se alongava sobre gerações. E em algum lugar, um descendente afiava uma espada, pronto para superá-lo. Lameque, o tirano que transformou a vingança em hino. O eco da primeira morte ainda ressoava pela terra quando ele surgiu. Lameque, o 7º da linhagem de Caim. Um homem que não apenas herdou o sangue do assassino, mas cultivou seu legado de violência como quem rega uma árvore venenosa. Então, num banquete de orgulho manchado de sangue, ele ergueu sua voz para suas esposas e declamou, não como um lamento, mas como um troféu. Ouvi-me, ó mulheres de Lameque, eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Gênesis 4:23-24. Era a primeira vez na história que um homem cantava seus crimes. Não era apenas um assassinato, era uma filosofia. Enquanto Caim matou em segredo e carregou o peso da culpa, Lameque transformou a vingança em espetáculo. Um homem adulto, morto por um ferimento. Um jovem, esmagado por um simples pisão. E depois, a cereja do terror. Sua própria versão distorcida da misericórdia de Deus sobre Caim. Se o Senhor havia marcado Caim para que ninguém o matasse, Gênesis 4:15, Lameque se autodeclarou intocável, 77 vezes mais protegido que seu ancestral. Mas havia algo ainda mais sombrio por trás dessa arrogância. Será que ele realmente matou essas pessoas? Ou era apenas um aviso para quem ousasse desafiá-lo? E assim, a maldição de Caim se tornou uma arma nas mãos de um poeta do sangue. Enquanto isso, em outra linhagem, um certo Nimrod começava a erguer seu nome sob um título igualmente sinistro. Poderoso caçador diante do Senhor. O looping se abre. O que acontece quando um homem decide não apenas matar, mas governar pelo terror? O próximo nome na lista não é apenas violento, ele constrói impérios sobre ossos. Nimrod, o tirano que desafiou os céus. O ar pesava como chumbo no dia em que os homens começaram a erguer aquela torre. Tijolo sobre tijolo, argamassa misturada com orgulho, uma construção que rasgaria as nuvens. E no centro de tudo, ele, Nimrod, o primeiro ditador da humanidade.
o caçador que não perseguia animais, mas almas. A Bíblia o descreve com uma frase que ecoa como um trovão: poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10, 9. Mas o que isso significa? Alguns dizem que ele caçava bestas selvagens, outros que caçava homens. Líder de Babel, Nimrod não construía cidades, forjava impérios sobre ossos. Seu nome em hebraico, Nimrod, vem de Marad, rebelar-se, e ele fez disso seu legado. Corações endurecidos, mãos erguidas contra o próprio Deus. Imagine o cenário: um exército de obreiros, olhos ardendo de ambição, seguindo o homem que prometeu torná-los iguais ao Altíssimo. A Torre de Babel não era apenas construção, era um grito de guerra contra o céu. E no meio daquela tempestade de arrogância, Nimrod, de braços abertos, desafiando o vento, até o dia em que Deus sussurrou e as línguas se embaralharam. Mas aqui está o mistério. O que aconteceu com Nimrod depois? A Bíblia silencia. Histórias antigas dizem que ele foi esquartejado ou que fundou segredos ocultos. Uma coisa é certa: sua sombra paira sobre o próximo nome da lista. Um homem cuja força era lendária, mas cego como a noite. Sansão, o juiz que trocou seu destino por vingança. Sansão, o vendaval de carne e espírito. Era uma vez um homem que carregava o fogo de Deus nos músculos e a tempestade nos olhos. Sansão, um nome que ecoava como um trovão entre os filisteus, fazendo os copos tremerem nas mesas e as mães apertarem seus filhos contra o peito ao anoitecer. Nascido sob um voto sagrado, Juízes 13:5, sua força não vinha dos tendões, mas do espírito que o envolvia como um manto invisível. Ele podia despedaçar um leão como se fosse um cabrito, Juízes 14:6, carregar os portões de uma cidade nas costas, Juízes 16:3, e derrubar 300 homens com uma queixada de jumento, Juízes 15:15. Mas havia um problema. Quanto mais invencível seu corpo, mais frágil seu coração. Dálila, o nome dela era um suspiro de mel e veneno. Cada fio de seu cabelo cortado era um laço que o arrastava para o abismo. Até que o homem que nunca fora derrotado em batalha caiu no colo de uma mulher. Juízes 16:19. E então os filisteus lhe arrancaram os olhos. Cego, acorrentado, moendo grão como um animal, ele riu, porque no fundo daquela escuridão algo ainda ardia. Quando o levaram para o templo de Dagon, sussurraram que ele era um espetáculo, um troféu. Mas esqueceram-se de uma coisa: mesmo sem olhos, Sansão ainda ouvia o chamado de Deus. E quando suas mãos tocaram as colunas do templo, o último pensamento que cruzou sua mente não foi sobre vitória ou vingança, mas sobre quantos outros homens como ele haviam sido usados e depois descartados pelos caprichos do poder. O próximo tópico aguarda: Saul, o rei que tinha tudo, até o dia em que a coroa começou a sufocá-lo. Saul, o fantasma, coroado. Era uma vez um rei que começou como a esperança de uma nação e terminou como um espectro de si mesmo. Imagine a cena: Saul, mais alto que todos os homens de Israel, 1 Samuel 9:2, ungido com óleo sagrado, destinado a ser o primeiro monarca do povo de Deus. Mas algo estalou dentro dele, algo escuro, algo faminto. Primeiro foi um pequeno ato de desobediência, sacrificar sem Samuel, 1 Samuel 13:9. Depois, a obsessão começou a roer suas entranhas. O mesmo homem que chorou ao ser aclamado rei, 1 Samuel 10:22, agora persegue Davi pelas colinas como um lobo enlouquecido. Traga-me 100 fores de filisteus, 1 Samuel 18:25. Ele exige, esperando que Davi morra na empreitada: matem os sacerdotes de Nob, 1 Samuel 22:18. Ordena quando descobre que ajudaram o fugitivo. E aí vem o detalhe mais arrepiante: o Espírito do Senhor se retirou dele e um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16:14. Era só o vento assobiando nos salões do palácio, ou ele realmente ouvia risadas nos corredores escuros? Saul se torna um paradoxo ambulante. Um rei que tem um exército, mas passa noites escondido em cavernas. Um ungido que consulta uma médium em Endor.
1 Samuel 28:7, porque Deus não fala mais com ele. E no fim, bem, o fim é uma cena digna de tragédia grega, mas isso é história para o próximo nome da lista. Porque depois de Saul, vem um homem que não precisou de espíritos malignos para se tornar um monstro. Ele assinou um pacto com a maldade e plantou vinhas regadas a sangue. Acabe, o rei que vendou a alma ao diabo por um pedaço de terra. Eis um homem que poderia ter tido tudo: coroa, riqueza, o favor de um profeta como Elias. Mas Acabe, rei de Israel, não queria tudo. Queria apenas uma coisa: uma insignificante vinha que não era sua. E foi por causa desse desejo doentio que ele se tornou o homem mais perigosamente manipulável da Bíblia. O versículo que encheu o céu de nuvens negras: nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua mulher. 1 Reis 21:25. A armadilha da ambição. Tudo começa com um capricho. Acabe cobiça a vinha de Nabote, um homem simples que se recusa a vender sua herança ancestral. Um rei, diante de um não, deveria seguir em frente. Mas Acabe deita-se no chão como uma criança, recusa-se a comer, deixa o orgulho ferido consumi-lo. E então entra Jezabel. O sussurro da serpente no palácio. Jezabel, sua rainha, não era uma mulher, era um furacão de maldade com coroa. Ao ver o marido definhando, ela ri e diz: você é rei ou não é? E num piscar de olhos, forja cartas reais, contrata falsas testemunhas e acusa Nabote de blasfêmia. No dia seguinte, Nabote está morto, apedrejado pelo próprio povo. E Acabe, com as mãos sujas de sangue indireto, marcha para tomar a vinha. O preço de uma vinha. Mas há um detalhe que Acabe esqueceu. Deus vê. Elias aparece como um trovão ambulante e profetiza: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu. 1 Reis 21:19. E assim acontece. Acabe morre em batalha. Seu sangue é lambido pelos cães. E Jezabel, bem, isso é outra história. Mas e você? Quantos hoje trocam sua integridade por um pedaço de terra, um cargo, um elogio? Acabe nos ensina que o homem mais perigoso não é o que empunha a espada, mas o que entrega a alma por migalhas. E falando em entregar a alma, o próximo homem da lista não apenas traiu, mas beijou o mestre no rosto enquanto o vendia. Jeú, o assassino consagrado. O cavalo galopava como se o próprio inferno respirava em seu pescoço. Jeú não esperou por cerimônias. Quando o profeta o ungiu em nome do Senhor, 2 Reis 9:6, o óleo ainda escorria em sua testa quando ele já montava seu cavalo, afiando a espada com um sorriso que não era de alegria, mas de promessa. Você exterminará a casa de Acabe, disseram. E Jeú obedeceu, com uma fúria que faria os anjos hesitarem. Primeiro, o rei Jorão. Uma flecha atravessou suas costas enquanto ele fugia, traiçoeira e certeira. Atira, Jeú! Gritara o próprio Jorão, sem saber que o assassino já estava no alcance. Depois, Jezabel, a rainha que desafiava profetas e devorava nações. Quando seus servos a jogaram da janela, os cavalos de Jeú passaram por cima de seu corpo sem olhar para trás. O sangue dela respingou nas paredes como tinta de um decreto maldito. E então, o banquete. Jeú reuniu todos os sacerdotes de Baal no templo do Deus falso. Vamos celebrar, anunciou com um brilho nos olhos que não era devoção, mas carnificina disfarçada. Quando as portas se fecharam, seus soldados entraram com espadas. Ninguém sobreviveu, ninguém respirou. Deus o chamara para limpar a terra. Mas quando o sangue secou e o silêncio caiu sobre Israel, uma pergunta ecoou nas ruínas. Até onde vai o preço da obediência? Porque o próximo homem desta lista não foi ungido por profetas, mas escolheu ser um monstro. Herodes, o Grande, o carniceiro de Belém. O palácio real em Jerusalém cheirava a incenso e sangue. Herodes, o Grande, não era um homem. Era uma tempestade de paranoia e ambição. Um rei que construía monumentos com uma mão e estrangulava inimigos com a outra. Seus olhos, fundos como covas, ardiam de medo sempre que alguém sussurrava a palavra profecia.
E então vieram os magos do Oriente, falando de um recém-nascido rei dos judeus. Mateus 2:2. Herodes sorriu, ofereceu-lhes vinho, mas por trás da cortina de seda, suas unhas cravavam-se na própria carne. Um rival? Um Messias? Não enquanto ele respirasse. A ordem veio em um sussurro de morte. Matem todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. Mateus 2:16. Os gritos das mães rasgaram a noite, mas Herodes não ouviu, já surdo pelo rugido de seu próprio terror. Ele, que sobrevivera a golpes e traições, agora afogava o futuro em sangue, só para garantir que nenhuma estrela brilhasse sobre sua cabeça. Mas enquanto os soldados cumpriam seu trabalho sujo, um anjo avisou José em sonhos: foge para o Egito. Mateus 2:13. E num canto escuro do palácio, Herodes sentiu um frio na espinha. Alguém havia escapado, alguém que ele não poderia controlar. E assim, a sombra de Herodes se estende até o próximo nome da lista. Um homem que também carregava prata em suas mãos, mas não para construir cidades, e sim para vender o próprio Deus. Judas Iscariotes, o beijo que condenou o próprio dono. A noite estava pesada, o ar carregado de um silêncio que parecia gritar. Entre as sombras dos olivais, um homem caminhava com passos rápidos, nervosos, os dedos apertando um saco de moedas, como se ele pudesse afundar no chão a qualquer momento. Judas. O nome queimaria na história como traição em carne viva. Ele fora um dos 12. Tinha compartilhado pão, visto mortos ressuscitarem, ouvido palavras que acendiam a alma. Mas agora, sob a luz bruxuleante das tochas, seu rosto era uma máscara tensa. Os soldados romanos se aglomeravam atrás dele, espadas à mão, prontos para agarrar o alvo. E então veio o gesto mais amargo da história. Um beijo. Mestre, ele sussurrou, os lábios tocando o rosto de Jesus como um selo de morte. O beijo era o sinal combinado. 30 moedas de prata pelo sangue do Filho de Deus. Mas enquanto os guardas avançavam, alguma coisa nos olhos de Judas estremeceu. Ele esperava condenação, medo, raiva. O que não esperava era o olhar de Jesus, profundo, triste, mas sem ódio. Amigo, a que vieste? Mateus 26:50. A pergunta ecoou como um juízo silencioso. Judas, de repente, percebeu que não estava apenas traindo Jesus, estava se condenando. O saco de prata agora pesava como uma âncora, arrastando-o para um abismo que nem ele entendia direito. E assim, o homem que vendeu o céu por um punhado de metal desapareceu na escuridão. Mas sua história não terminaria ali. Porque enquanto a multidão levava Jesus para a crucificação, em algum lugar, sozinho, Judas apertava aquelas moedas contra o peito e um pensamento o devorava. O que eu fiz? E no mesmo instante, em outro lugar, um homem chamado Barrabás, um assassino, um salteador, sentia as correntes se soltarem de seus pulsos. Ele seria solto, livre, enquanto o justo morreria em seu lugar. Barrabás, o assassino, que roubou a própria liberdade. O sol escaldante de Jerusalém caía sobre a multidão como um juiz implacável. No meio do clamor, um nome ecoava, gutural, cheio de ódio e esperança. Barrabás, Barrabás. E ali, na sombra úmida de uma cela romana, o homem mais perigoso da Judéia sorria com dentes quebrados. Era um salteador, sim, mas não qualquer um. Barrabás liderava uma quadrilha de assassinos. Marcos 15:7. Homens que cortavam gargantas e saqueavam estradas sob o manto da noite. Diziam que ele tinha sangue de soldados romanos nas mãos e o fogo da revolta nos olhos. Um herói para alguns, um demônio para outros. E então veio a escolha mais absurda da história. Pilatos, pressionado pela turba, ofereceu 2 homens à multidão. De um lado, Jesus, o profeta silencioso que falava de amor. Do outro, Barrabás, o criminoso condenado, com as mãos ainda sujas de violência. E o povo gritou uníssono: solte-nos Barrabás. Lucas 23:18. Ironia cruel. O único homem que realmente merecia a cruz caminhou livre. Enquanto isso, o inocente carregava o madeiro que deveria ser seu. Barrabás sumiu da narrativa bíblica após ser solto.
Ninguém sabe se riu da sorte, se fugiu para o deserto, ou se anos depois, ao ouvir falar da ressurreição daquele homem chamado Jesus, sentiu um frio na espinha. Mas uma pergunta ficou pairando no ar, mais pesada que as correntes que ele deixou para trás. O que faz um homem salvo pela multidão, quando olha no espelho e vê o preço da própria liberdade? E assim, a história nos leva ao próximo nome, porque a Bíblia está cheia de homens que escaparam, mas nunca realmente se libertaram.